Verão, Oi, me vê uma Itaipava, por favor? vou pegar. Vai, verão, vai, verão. Vem, verão. Vem, verão. Vem. Toda mulher nasceu pra brilhar. E a gente é guerreira, cheia de atitude sempre. Não, essa matéria não é sobre propaganda. Não é sobre cerveja, não é sobre humor. Essa matéria é sobre feminismo. Talvez você já tenha visto esses comerciais várias vezes e nunca fez essa associação. Cara, então, não faço muita ideia do que seja, assim. Não, na verdade eu não sei, eu acho um pouco conturbado essa história. Me parece um pouco extremo as pessoas que eu ouço falando, mas não parece algo ruim, não. Não lembro no exato momento. Imagino que seja uma coisa boa. É o que eu espero. Feminismo é a luta das mulheres em prol dos direitos que elas não vieram tendo ao longo dos anos em relação à supremacia masculina de tempos atrás. Feminismo, eu sei que é um movimento que ocorreu ali na segunda metade do século XX, que queria valorizar o sexo feminino, etc, etc, e pleiteava uma igualdade com o sexo masculino, mas não tenho um conhecimento profundo sobre. Você sabe o que significa feminismo? Feminismo, eu sou feminista e o que eu entendo por feminismo é a luta das mulheres, tanto de mulheres quanto de homens também, pela busca dos direitos iguais. O feminismo pode ser definido de forma simples e objetiva como a luta pela equidade de gênero, ou seja, pela igualdade de direitos e deveres, pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, entre os sexos, entre as definições, né, de sexualidade que a gente tem, entre o que seja ser homem e ser mulher, independente, né, do que envolveria, por exemplo, orientação sexual e o exercício da sexualidade, a lógica de equidade, de que homens e mulheres deveriam ter os mesmos acessos, as mesmas oportunidades, um princípio de direitos e deveres. Os meios de comunicação são grandes formadores de opiniões públicas, e eles podem contestar ou reforçar estereótipos já existentes. Infelizmente, nem todos tomam cuidados com essas questões, e isso acaba afetando grandes grupos. A equidade de gênero ela deve ser conquistada na vida cotidiana, nas nossas práticas interpessoais, nas instâncias do público e do privado e também, né, no espaço midiático, porque o espaço midiático é um espaço extremamente importante de difusão de representações. Para mim, uma das instâncias, uma das áreas mais atrasadas na representação da equidade de gênero é a publicidade. A gente continua vendo a publicidade utilizando a mulher como um objeto, a mulher como, né, um corpo a ser desejado e esse corpo associado aos produtos que se pretende vender. O caso das cervejas é o mais emblemático, é o mais conhecido. Você continua tendo propaganda de cerveja em que a mulher gostosona associada ao prazer da mulher ao prazer da cerveja. Como se mulheres não bebessem cerveja, como se as orientações sexuais fossem todas heterossexuais, né? Além da questão da objetificação, né? Então a publicidade é uma área ainda bastante atrasada e não sou só eu que estou dizendo isso, né? Estudos da área do próprio mercado, em 2013, a própria revista Meio Mensagem, né? Ela divulgou uma pesquisa dizendo que as mulheres que já representam o maior percentual de público consumidor não se sentem representadas, não se veem na publicidade brasileira. E se as agências de publicidade e as empresas não perceberem isso, não se adequarem, elas estão perdendo um público consumidor extremamente relevante. O machismo mata uma mulher a cada 90 minutos no Brasil. Mas as propagandas de cerveja ainda investem nisso. Nos ignoram enquanto consumidoras. Quase não falam com a gente. Usam nosso corpo. Nos tratam como objetos. Por isso, nós mesmas resolvemos colocar o assunto na mesa. Criamos a cerveja feminista. Uma cerveja que é um puxador de assunto, porque nós precisamos falar sobre feminismo. Falar sobre o que é importante pra gente e pra sociedade. Sobre igualdade de gênero. Sobre conquistar e garantir direitos iguais. Sobre como queremos ser tratadas pela publicidade. Não queremos ser representadas como mulheres com pouca roupa servindo um homem. E parece que botar esse assunto na mesa dá resultado. Feminismos. Sim, no plural. Existem várias lutas dentro dessa causa, vários direcionamentos, tudo por um bem coletivo.
E entender a importância e a transformação que tudo isso gera já é um bom começo. Quando é que eu mais me chateio, assim, né, diante dos debates, principalmente quando eles se tornam públicos, redes sociais, quando eu vejo mulheres dizendo que não precisam do feminismo. Mulheres dizendo, para que feminismo? Não, não preciso, não me representa, não é necessário. Além de falta de consciência histórica, que hoje você só pode dizer isso, não preciso de feminismo, ele não me representa, graças ao feminismo. Aí você pode se expressar publicamente, aí você tem acesso à escola, aí você tem acesso ao mercado de trabalho. Então não se pode ter falta de consciência histórica, né? Isso vale para todas as áreas. A gente tem que ver qual foi a luta que foi travada antes de nós, para que nós tenhamos os direitos que nós temos hoje. Então, como assim não precisa, né? Precisa sim, porque se você acha que no seu dia a dia não há desigualdade de gênero, mas há desigualdade de gênero na vida de milhares de homens e mulheres, e a gente precisa discutir isso, debater isso, independente do seu umbigo, né? Independente da sua visão pessoal sobre a sua vidinha. A gente está falando de, né, representações e de vivências que são coletivas, que são culturais e históricas. Pesquisar sobre o assunto, ou até mesmo conversar com quem entende um pouco mais, pode ser uma boa maneira de não fazer confusões entre os conceitos. E isso muda tudo. Machismo implica, né, uma visão de que homens são superiores a mulheres em várias atividades, em várias práticas sociais e culturais. Feminismo seria o oposto de machismo, uma perspectiva da superioridade biológica feminina ou da superioridade feminina, né? Até há algum grupo, né, que tenha essa concepção de superioridade, mas isso é muito mais a exceção do que a regra. E feminismo não tem nada a ver com feminismo. Feminismo é uma conduta política, social, cultural, que pode ser organizada a partir de movimentos sociais, ou de pesquisa acadêmica, ou de militância, tanto acadêmica quanto social e cultural. Feminismo significa luta pela equidade de gênero. E a gente viu surgir, né, nos últimos anos, esse termo é da década de 90, mas que é de uma visão absolutamente infeliz, mas ele foi difundido principalmente agora no âmbito das redes sociais, especialmente do crescimento do Facebook, que é o termo feminazi. Se a gente for pensar na origem desse termo, ele é uma junção de feminismo com nazismo. E é muito preocupante que as pessoas não parem para pensar nisso, que elas usem assim aleatoriamente e cotidianamente o termo feminazi, porque elas estão associando a luta feminista com o nazismo, o que é um absurdo, porque a luta feminista é a luta pela equidade de direitos e deveres, é a luta por garantia de direitos humanos e sociais igualitários, equitativos, não vê a superioridade de um ou outro, busca a equidade. Enquanto que o nazismo foi uma prática atroz de desigualdade, de genocídio, né, de devastação e de desintegração num projeto de humanidade. Quer dizer, o nazismo é talvez a grande mancha, a grande vergonha na história da humanidade, assim como todos os outros genocídios praticados. Então, você juntar feminismo e nazismo para fazer uma referência à luta pela equidade de gênero, na minha opinião, é um crime. As we were leaving, I decided to give him a tip. I opened my bag, put my hand inside my bag, brought out my money that I had earned from doing my work, and I gave it to the man. And he, this man who was very grateful and very happy, took the money from me, looked across at Louis, and said, "Thank you, sir." Louis looked at me, surprised, and asked, "Why is he thanking me? I didn't give him the money." Then I saw realization dawn on Louis's face. The man believed that whatever money I had ultimately come from Louis, because Louis is a man. A minha concepção é que todo mundo deveria buscar ser feminista, porque ser feminista é não querer ser tratado e nem tratar como inferior nem como superior, única e exclusivamente a partir, né, da genitália com a qual nasceu. A feminist is a man or a woman who says, yes, there's a problem with gender as it is today, and we must fix it. We must do better.